Olá, boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez pela TV Nova Luz para mais uma reflexão, um estudo, uma análise do Espiritismo e o Magnetismo. Espero que você aproveite bem estes momentos que estaremos aqui reunidos e vamos juntos refletir, amadurecer, aprimorar um pouco mais tudo que a gente sabe, tanto da doutrina espírita, como dessa ciência abençoada que é o magnetismo. Convido a todos para que nós, neste momento, façamos uma prece, agradecendo a Deus mais uma vez por este momento, por esta oportunidade, por tudo de bom que nos acontece. Senhor Deus, Pai de todos nós, Criador Supremo, inteligência maior, aqui nós te louvamos e agradecemos mais uma vez pela oportunidade da vida e por todas as bênçãos que vêm com a própria vida. Agradecemos porque temos a Ti em nós, assim como temos ainda todas as mensagens e os mensageiros que sempre dispostos nos acompanham, nos intuem, nos favorecem com boas companhias e desta forma podemos recolher grandes oportunidades de crescimento, aprendizado e progresso. Por tudo isto somos muito agradecidos e pedimos apenas que mais uma vez estejamos todos aqui bem guardados nas Tuas bênçãos e assim seja. Então é isto, estimados queridos, estamos aqui prontinhos para iniciarmos os nossos estudos e hoje eu vou fazer uso aqui de um PowerPoint porque vamos precisar de algumas referências e como eram muito longas, no PowerPoint a gente tem menos obstrução de imagens. Então, sendo assim, nós vamos iniciar as nossas reflexões mais uma vez em cima de textos de Allan Kardec. Quero lembrar que o tema que nós estamos abordando hoje recebeu o título de Tratamentos Diferenciados. Talvez algumas pessoas tenham até imaginado aí o que seria isso, seria tratamentos destinados a tal ou qual mal, a tal ou qual procedimento. Na realidade, nós estamos seguindo novamente aquela mesma trilha de Allan Kardec, que inclusive nós vimos tratando dentro de uma ótica que já é bem conhecida daqueles que estão acompanhando este programa há mais tempo, desculpem, que é a sequência que nós tratamos no nosso livro Reavaliando Verdades Distorcidas. No final das lâminas eu vou colocar a capa do livro e o e-mail, se por acaso alguém tiver interesse em adquiri-lo. Então nós vamos fazer estas reflexões porque Allan Kardec ele nos enseja que as curas elas têm outros caminhos e muitas vezes nós temos de uma certa forma, posso até dizer assim, nós no movimento espírita temos sido pouco atenciosos em relação do cruzamento da mediunidade com o magnetismo, notadamente no que diz respeito ao uso da nossa massa, do nosso volume, do nosso pertencimento magnético, fluido vital e assim sucessivamente. Agradeço de início a todos os que estão sintonizados aqui na TV Nova Luz e vamos aproveitar porque o tempo é sempre muito curto. Vamos tomar primeiro um texto de Allan Kardec, de sua Revista Espírita de abril, se não me falha, de 1865, mas lá no final tem a citação, a gente poderá ver isto com mais cuidado. Mas vamos lá. A ação é completamente diferente na obsessão e a faculdade de curar não implica a de libertar os obsedados. Esse já é um ponto capital. Porque muitas vezes alguém tem algum problema de doença, seja psiquiátrica, psicológica, emocional ou mesmo fisiológica, notadamente quando na parte do cérebro, na parte neurológica,
E a gente acredita que simplesmente resolvendo o problema da doença, da enfermidade em si, automaticamente estaremos nos desvencilhando das influências obsessivas. Então, nesse trecho que eu tirei de Allan Kardec, a gente já começa ele colocando ser bem diferente tanto a ação, no caso mediúnica, a ação junto aos quesitos das obsessões, como a questão da cura propriamente dita em termos talvez aí mais fisiológicos ou ainda mesmo que sejam psíquicos. Vamos em frente. O fluido curador age, de certo modo, materialmente sobre os órgãos afetados. Vou fazer aqui mais uma outra pausa. Quando nós percebemos, seja no campo da prática, ou mesmo apenas no teórico, se de acordo com a lógica de Allan Kardec, nós percebemos que várias pessoas obsidiadas, elas, por conta do prolongamento do processo obsessivo e também a depender da intensidade com que isto interfere na sua capacidade neurológica, alguns pontos ficarão afetados, alguns órgãos serão marcados, martirizados, eles ficarão com moças e, consequentemente, produzirão descompensações futuras. Então, o fluido, que é aquele fluido, como ele diz, o fluido curador, ele age especificamente nesses pontos, que são os órgãos afetados. Portanto, na visão de Allan Kardec, o fluido é uma substância que trabalha órgãos. Percebem isso? Então não é aquela coisa vaga de ser o fluido é uma zona, é apenas um campo emocional, é apenas uma interação entre almas. Não, não é bem assim. O fluido de cura, o fluido curador, ele age diretamente sobre os órgãos afetados. E de que forma? Materialmente. Então o texto é muito claro. Repetindo, o fluido curador age, de certo modo, materialmente sobre os órgãos afetados, ao passo que na obsessão deve agir moralmente sobre o espírito obsessor. É preciso ter autoridade sobre ele para o fazer largar a presa. Então a gente já percebe aqui que ele está tratando de fato de dois aspectos. Tanto que ele, continuando, diz: são, pois, duas aptidões distintas que nem sempre se encontram na mesma pessoa. O concurso do fluido curador torna-se necessário quando, o que é bastante frequente, a obsessão se complica com afecções orgânicas. Pode, pois, haver médiuns curadores impotentes para a obsessão e reciprocamente. Dá para nós percebermos que fica muito claro isto. Então, há de fato uma ação física em cima de órgãos que são afetados, que sofrem afecções, que se perturbam fisiologicamente de alguma forma. Então, nestes casos, palavras de Allan Kardec, é necessário que haja o concurso do fluido curador. Se a gente para aqui neste ponto e começa a projetar agora numa reunião de desobsessão, a gente sabe que um grande número de reuniões de desobsessão tem aquelas pessoas que nós chamamos de passistas ou médiuns passistas, mas que muitas vezes esses médiuns passistas estão ali muito mais na missão de conter ou de afastar o obsessor do que necessariamente dar o suporte fluídico curador que o médium está recebendo, que o médium está sofrendo. É que no tempo de Kardec, os tratamentos desobsessivos, eles não se davam apenas em reuniões fechadas.
Muitas e muitas vezes, até porque vale lembrar, Allan Kardec era magnetizador prático e a escola que ele lhe dava era a escola do senhor Barão de Potay, que por sua vez se apoiava nos ensinamentos de Deleuze. Portanto, Allan Kardec já conhecia, mesmo antes do Espiritismo, as pessoas que em atendimento magnético surtavam, entravam em verdadeiras crises convulsivas. À época, eles ficavam meio que sem saber o que era aquilo, mas percebia-se quase sempre que havia uma presença estranha, uma presença extraordinária, que nem era o magnetizador, nem era o magnetizado. Havia alguma coisa a mais. Com o advento do Espiritismo e o conhecimento de Allan Kardec sobre isto, então se passou a perceber com nitidez que há uma interferência espiritual, ou seja, há uma outra personalidade atuando. E, por outro lado, havia também a interferência, o socorro ou a necessidade deste para ajudar a pessoa que andava surtando e, às vezes, aparentando comportamentos de loucura. Então, já era muito próprio a Allan Kardec ele ter essa percepção, que era uma percepção muito própria exatamente de quem militava com essa situação dos enfermos, das pessoas que traziam dificuldades nessa situação. Então, isto tudo, quando a gente lê em Allan Kardec, ele já tinha por experiência, até porque, se podemos aqui fazer um adendo de comentários, como Allan Kardec estudou com o Barão de Potay, e o Barão de Potay foi aquela figura magistral que conheceu muito de magnetismo e que talvez por ter conhecido tanto, teve momentos em que ele era ferrenhamente fechado de que apenas forças fluídicas, portanto forças anímicas, forças físicas atuavam no magnetismo, e que ele passou por um período de resistência a aceitar as interferências que eram constantes e recorrentes de outras entidades espirituais. Ele, inclusive, chega, num dada altura, a discutir que era interessante, porque se eu te curo, e eu te curo, e eu te curo, eu estou sentindo que perco energias. E se eu estou doando e perdendo energias, logo fica claro de que tudo que está saindo sai de mim. Quando só depois, exatamente depois que Allan Kardec traz a doutrina espírita e coloca tudo, foi que o Barão de Potay começou a perceber um outro viés. De fato, existe a vontade, assim como existe a ação física do magnetismo, mas também correndo dentro do processo e não por fora, correndo literalmente dentro do processo, as influências e repercussões que viriam, que vêm e que estão sempre dentro do mesmo contexto, que é o contexto da ação espiritual. Então vamos aqui continuar, porque esta citação de Allan Kardec, desculpem se eu peguei uma muito longa, mas ela é importantíssima, sendo longa tanto quanto a gente precisa. Porque senão a gente não vai chegar muito longe aonde a gente gostaria de deduzir neste tema, tratamentos diferenciados. Ainda continuando, apenas salteando ali um pouquinho, Allan Kardec ainda diz: há, pois, para o médium curador a necessidade absoluta, olha que não é uma necessidade qualquer, há uma necessidade absoluta de se conciliar o concurso dos espíritos superiores, se quiser conservar e desenvolver sua faculdade. Senão, em vez de crescer, ela declina e desaparece pelo afastamento dos bons espíritos.
Ou seja, Allan Kardec, neste momento, ele já está tratando aqui da mediunidade curadora, mas dentro do campo da mediunidade curadora, até por todas as aulas que a gente já viu e até por esses textos de hoje, a gente vê que a mediunidade curadora ela está o tempo todo entrelaçada com o magnetismo. Então, mas é preciso, tanto para a mediunidade curadora, assim como para o exercício do magnetismo, esse cruzamento, essa manutenção com o padrão dos espíritos superiores. E por quê? Claro que você sabe, você se lembra, eu também me lembro. Por que há essa necessidade? Porque os nossos fluidos são muito densos, ou ainda são muito próprios do nosso meio físico. E para muitas terapias é necessário um fluido muito mais sutil. E esse fluido quem detém são os espíritos. Da mesma maneira como acontece o inverso. Se alguns de vocês que estão aqui agora se lembram de reuniões mediúnicas, o que é que nós observamos em algumas das reuniões mediúnicas? A gente observa o seguinte fenômeno. Como é que os espíritos permitem que venham espíritos sofredores para as nossas reuniões? Porque eles estão querendo o que conosco? Porque se há uma direção superior, então os espíritos estão permitindo que esses espíritos venham, os espíritos sofredores ou de mais baixo nível evolutivo, que eles venham até nós para quê? Só para nos assustar? Só para nos deixar arrepiados? Só para dizer o que quiserem, que devem e que não devem? Lógico que não é para isso. Então para que é? É porque da mesma maneira que nós aqui precisamos do sutil dos fluidos do mundo espiritual superior para melhorar o nosso padrão de curas, os espíritos também precisam muitas vezes dos nossos fluidos mais densos para poder lidar com esses espíritos que ainda estão muito apegados à matéria. Vejam como tudo vai se encaixando, não fica absolutamente nada solto na vida nem na natureza. A primeira condição para isto, ou seja, para a gente manter os espíritos próximos, é trabalhar em sua própria depuração, a fim de não alterar os fluidos salutares que está encarregado de transmitir. Esta condição não poderia ser executada sem o mais completo desinteresse material e moral. Porque é então que no meio espírita a gente fala tanto que a mediunidade tem que ser santa e tem que ser exercida santamente, religiosamente, palavras de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. E por que de certa forma a gente fica numa situação estranha quando encontra médiums pondo preço nas suas atividades? Exatamente porque aí surgiria a questão do interesse material e moral envolvido. Vamos ver a continuação e o complemento desta citação que nós estamos trabalhando. Aí está, é na edição de novembro de 1866 da Revista Espírita, esse texto que nós estamos lendo. O primeiro, o que é o primeiro? Esse exercício nosso de nós nos domarmos é o mais fácil. O segundo é o mais raro. Por quê? O primeiro é aquele em que a gente tem a energia, desenvolve para doar. O segundo, que é o mais difícil e mais raro, por quê? Porque o orgulho e o egoísmo são os sentimentos mais difíceis de extirpar. E porque várias causas contribuem para os sobreexcitar nos médiuns. Desde que um deles se revela com faculdades transcendentes, falamos aqui dos médiuns em geral, escreventes, videntes e outros, é procurado, adulado e mais de um sucumbe a essa tentação da vaidade. Em breve, esquecendo que sem os espíritos nada seria, considera-se como indispensável e único intérprete da verdade. Deprime os outros médiuns e se julga acima de conselhos. E aqui vem uma frase mortal. O médium que assim se acha está perdido,
porque os espíritos se encarregam de lhe provar que podem ser dispensados, fazendo surgir outros médiuns melhor assistidos. Apesar de que nós estamos mais focados no nosso estudo aqui das quartas-feiras no magnetismo, não temos como deixar de lado a sequência da interferência dos espíritos nessa relação magnetismo e mediunidade. E isso aqui é uma prova disso, porque Allan Kardec fala da mediunidade curadora, vincula a mediunidade aos fluidos, ao fluido vital, mas ele quer deixar muito claro que nisso tudo, nesse universo inteiro, existe um elemento que a gente não pode abrir mão. Trata-se do elemento moral. E isso é muito relevante. Por quê? Porque não é um elemento religioso. Por favor, observemos bem isso. É o elemento moral. Se você tem moral boa, não importa qual seja a sua religião, a sua moral, ela é quem lhe determina quem você é, e não o título que você se atribua. Muita gente às vezes se diz assim: eu sou de tal religião, e graças a Deus essa religião não me proíbe de nada. O que a religião não lhe proíbe? Eu posso fazer o que quiser, matar, roubar, minha religião não me proíbe. Nossa, quer dizer que você ainda está preocupado com esse nível? A minha religião também não me proíbe nada, mas em compensação, ela me mostra toda a trilha que eu devo desenvolver para que eu seja um indivíduo moral. Portanto, não vai fazer diferença, porque muitas vezes você chega numa mesma unidade religiosa e nós vamos encontrar duas pessoas que participam, às vezes, do mesmo local, do mesmo ambiente, do mesmo templo. E são duas pessoas completamente diferentes. Uma é generosa, caridosa, paciente, humilde. A outra é arrogante, prepotente, não liga para ninguém, acha que já ganhou o reino dos céus. Parece até aquela história do Lázaro, em que Jesus faz a referência. Um rezava da maneira mais exuberante possível, o outro: Senhor, quem sou? Não tenho nem condições de olhar para o alto. E quando depois desencarnam, a gente vê que o prato estava pendendo para o outro lado. Mas vamos continuando aqui. Diz Allan Kardec, agora sim, eu creio que seja em abril de 1865. Faremos observar que a mediunidade curadora não está apresentada ao nosso conhecimento com caracteres de generalidade e de universalidade, mas ao contrário, restrita com aplicação. Vamos fazer aqui uma pausa para a gente rever isso de novo. Faremos observar que a mediunidade curadora, portanto, o fenômeno cura através de mediunidade, não está ainda apresentada ao nosso conhecimento. Portanto, a maneira de Allan Kardec ver, ela não era apresentada com caracteres de generalidade e de universalidade. Muito pelo contrário, ela está ainda muito restrita como aplicação. Quero fazer aqui uma inserção. Imagine assim, tem algumas pessoas no meio espírita que eu acredito honestamente, por não entenderem o funcionamento em si do magnetismo, acham que não gostam do magnetismo, que não precisaria de magnetismo, que magnetismo isso ou aquilo. Então vejam que coisa curiosa. A gente não precisaria disso, mas na mediunidade curadora a gente cai no mesmo ponto. Não entendeu, né? Lógico, pelo seguinte: muita gente não quer o magnetismo porque acha que o que já faz já é suficiente. É o que acontece com a mediunidade curadora. Veja o que ele coloca. A mediunidade curadora, ela é apresentada para nós como restrita na sua aplicação. Mas por que será que ela é restrita? Será que é porque ela desceu do mundo espiritual de uma forma extremamente contida? Ou será que os que a contêm não sabem desenvolvê-la? Então vamos lá. Allan Kardec continuando, né? Ao contrário, a mediunidade curadora chegou restrita como aplicação. Quer dizer
que o médium tem uma ação mais poderosa sobre certos indivíduos do que sobre outros e não cura todas as doenças. Olha que coisa. Então você tem uma mediunidade curadora, mas você não consegue curar nem todas as doenças, nem consegue curar todo mundo de uma forma igual. É diferente. Por quê? Porque existem muitas variantes dentro do processo. Compreende-se que isso deva ser assim quando se conhece o papel capital que desempenham as afinidades fluídicas em todos os fenômenos da mediunidade. Perceberam? É de se compreender quando a gente percebe que o papel das afinidades fluídicas, como assim? Sim, como é que se relacionam os campos fluídicos do médium, do espírito e do enfermo? Como é que há essa rede de afinação? Muitas vezes não funciona. Da mesma maneira que qualquer instrumento musical que tenha mecanismos de afinação, se ele desafina, se você não ajustar, são todas, cada corda, por exemplo, num violão está no seu devido lugar, mas se não estiverem afinadas, você não vai tocar coisa nenhuma, porque fica ou muito desagradável, se estiver próximo da afinação, ou fica totalmente irreconhecível, porque você não chega na unidade sonora que é procurada quando há essa afinidade. No caso da música, afinidade sonora; no caso das curas, afinidades fluídicas. Algumas pessoas mesmo dela não gozam, senão acidentalmente e para um caso determinado. Ou seja, tem pessoas que para determinados casos, em algumas situações fortuitas, conseguem resolver algumas curas. Seria, pois, um erro crer que porque se obteve uma cura, mesmo difícil, podem-se obtê-las todas, pela razão de que o fluido próprio de certos doentes é refratário ao fluido do médium. A cura é tanto mais fácil quanto a assimilação dos fluidos se opera naturalmente. Também se está surpreso de ver, algumas vezes, pessoas frágeis e delicadas exercerem uma ação poderosa sobre indivíduos fortes e robustos. É um texto que fala por si. Por que é que eu me demoro tanto nesta análise? É porque normalmente quando a gente pega um texto desse, a nossa tendência é imaginar que isso é um texto romântico e que a gente deve ler, já li, isso mesmo, isso aqui é tão simples. É simples. Mas, em compensação, está desvendando ou deslindando todo um processo complexo, do qual a gente não pode se arredar sem ter prejuízos. Vamos lá. É que, então, essas pessoas são boas condutoras do fluido espiritual. Olha aqui o problema. O fluido espiritual que entra no processo. Então, essas pessoas são boas condutoras do fluido espiritual, ao passo que os homens vigorosos podem ser, não é que sejam, podem ser muito maus condutores. O que ele quis comentar aqui? Que muitas vezes tem pessoas frágeis, franzinas, mas que são boas condutoras dos fluidos espirituais. E o que acontece então? Uma boa quantidade de fluido espiritual, com uma pequena quantidade sua, adquire uma potencialização e um resultado enorme. E muitas vezes a gente até que tem um grande potencial magnético, mas se o paciente está dependendo de uma penetrabilidade maior, de uma fixação fluídica mais intensa, é preciso, em alguns casos, uma convergência de um maior potencial de fluidos espirituais. E às vezes, tanto um quanto o outro, tanto pode ter mais ou menos. E isto vai, sem dúvida alguma, fazer diferença. Eles não têm senão seu fluido pessoal, fluido humano, que jamais tem a pureza e o poder reparador do fluido depurado dos bons espíritos. É isto. E continuando para concluir o artigo, lembraremos aqui que a mediunidade está exclusivamente na ação fluídica mais ou menos instantânea. Olha que coisa!
Ele está falando de mediunidade curadora, está falando de médiuns curadores, está falando o tempo todo deste viés. Ele não está tratando, como nós estamos aqui querendo, tratar da situação do magnetismo. Então ele está tratando da mediunidade. Lembramos aqui, olha como é que ele fala. Isso vem no meio do texto, aí ele joga esta referência. Lembramos aqui que a mediunidade está exclusivamente na ação fluídica mais ou menos instantânea. Ou seja, a ação fluídica está na base do fenômeno mediúnico. E aqui fica a pergunta dentro desse tema, tratamentos diferenciados. Será que nós temos considerado isto? E a pergunta vale para os dois lados. Será que nós magnetizadores temos dado tanta consideração à ação fluídica espiritual? Não é a interferência, não quero nem considerar isso. A ação dos fluidos espirituais no processo de magnetização humana. Ou será que nós, os médiuns de cura, temos dado atenção para isso de que a mediunidade ela está principalmente na força da ação fluídica do mundo espiritual e sua? Até que ponto a gente está ao par disso no nível da nossa consciência e do uso compatível com aquilo que a gente está buscando? Vamos lá, continuando. Não é preciso confundi-la, no caso, a ação fluídica mais ou menos instantânea, não é preciso confundi-la nem com o magnetismo humano, nem com a faculdade que certos médiuns têm de receber dos espíritos a indicação de remédios. Estes últimos são simplesmente médiuns médicos, como outros que são médiuns poetas ou desenhistas. Está na Revista Espírita de abril de 1865, no artigo Poder Curativo do Magnetismo Espiritual, ditado pelo espírito Dr. de Meules, que foi um grande magnetizador, conhecido de Allan Kardec, respeitadíssimo e que já desencarnado, inclusive participa da cura de uma fratura, ele já agora no mundo espiritual, uma fratura exposta na perna de uma senhora. Esse é praticamente o conjunto, olha, foram só duas citações que nós tomamos para esta noite. São duas citações relativamente longas, reconheço, mas elas são fundamentais para que a gente pondere um pouco mais. Nós temos muito material em Kardec para a gente ter uma segurança maior. Agora veja bem, se tudo isso foi para falar apenas dessa diferenciação de tratamentos no campo da mediunidade, imagina se a gente for tratar isso agora dentro do campo do magnetismo propriamente dito. O universo vai se abrir todo. A gente tem um universo enorme para se desenvolver, para pesquisar, para avançar. E a gente fica parado. Os médiuns às vezes começaram a sentir uns frios e uns arrepios, já acham que não precisam mais ler nem estudar. Os magnetizadores conseguiram aliviar uma dor no peito, acham que já são melhores do que Mesmer, e por aí afora. Então nós temos sido os maiores atravancadores do progresso dessa ciência espírita, porque esta ciência ela só vai se desenvolver se nós tivermos a ousadia de tomarmos comportamentos científicos, não naquela categoria de científicos uma casta à parte, não. Comportamento científico, fazendo ciência, experimentando, pesquisando, estudando, analisando, repetindo, mesmo que errando, aprendendo com os erros. Só dessa maneira que a gente vai necessariamente desenvolver tudo isso que nós temos, que está aí para que seja desenvolvido. E como eu disse lá no início, neste livro, Reavaliando Verdades Distorcidas, o que diz Allan Kardec sobre o magnetismo, este livro tem não só esses textos, mas tem muitos outros textos de Allan Kardec. Desde que nós começamos a fazer este programa na TV Nova Luz, eu tenho simplesmente seguido a sequência desse livro. Se alguém perdeu algum desses encontros, alguma dessas lives, e pode resgatá-las lá no YouTube, estão todas. No meu próprio canal tem todas também, no canal www.jacobmelo.com, conforme está aí na sua tela. Ou então,
adquira este livro, Reavaliando Verdades Distorcidas, e você vai ter um resumo maravilhoso da obra de Kardec, fazendo o link entre o espiritismo e o magnetismo. E isso nos dá a todos uma referência muito boa para que a gente não fique a duvidar tanto, ou ao menos que a gente não fique aí num nível de pequenas briguinhas, que eu acordo, que eu discordo, que eu acho que é, que eu acho que não é, porque não se trata em nenhum momento dessa questão. O que se trata mesmo é nós buscarmos aquilo que nós estamos de fato vendo. E o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma doutrina com um poder enorme a esperar pela nossa ação. Qual tem sido a nossa ação? Esta é a questão primorosa. O que nós temos feito de bom ante tanta coisa boa? É muita produção maravilhosa. E olha que eu tenho me reservado bastante e nem falado muito na ação dos magnetizadores clássicos, porque se a gente for entrar aqui só nos magnetizadores clássicos, nós vamos ter uma amplitude enorme de sabedorias. Temos muita coisa a ver. E temos ainda o conhecimento de magnetizadores contemporâneos, magnetizadores atuais. Nós temos muito o que ver, muito o que aprender, muito o que caminhar. Não percamos tempo, ou pelo menos tanto tempo como nós temos perdido. O mundo espiritual conta com a gente. Nós temos muito como devolver ao mundo espiritual um progresso que não será pessoal, será um progresso coletivo. Porque imagina todo mundo podendo se socorrer, como agora no caso da Covid-19. Eu escrevi um e-book, e que todo mundo aqui já deve saber, porque todas as semanas isso foi anunciado, um e-book, Magnetismo versus Covid-19. O que é isso? Um procedimento para se atender à distância portadores de Covid-19. Tem nos ajudado muita gente. Tem muitos grupos que começaram e já não tem mais nem vaga para atender outras pessoas, como por exemplo, aqui no nosso grupo nós já estamos totalmente abarrotados de pacientes e os resultados têm sido extremamente alvissareiros, felizes. Se você tiver dúvida, quer ver, vá lá na minha página www.jacomelo.com, vá lá e aí você, naturalmente, você vai rever, você vai descobrir que tem essa possibilidade. Vou colocar aqui de novo o e-mail da editora, mas sobretudo o que está embaixo, www.jacomelo.com. Você entra lá, pega lá o link, baixa esse e-book, é gratuito e você vai fazer um bem enorme a todo mundo que está esperando por uma ação consciente, direta, sem precisar necessariamente a gente estar em manifestação mediúnica. Por fim, encerrando o nosso programa de hoje, eu queria lhe fazer um convite super especial, mas muito especial mesmo. No próximo sábado, hoje é dia 24, dia 27, portanto, no próximo sábado, às 5 horas da tarde, 17 horas, sábado, 5 horas da tarde, eu vou fazer uma palestra sobre os 7 pontos principais para ser magnetizador. É uma palestra que está super bem preparada, eu acho que você vai gostar, vai ser uma live, não vai ser uma palestra simplesmente retransmitida, gravada, não, vai ser ao vivo, a gente vai poder inclusive trocar algumas informações. E essa palestra ela vai passar em todos os meus canais, no YouTube, canal Jacó Melo, no Facebook, canal Jacó Melo, no Instagram, @jacomelo52. Então você pode acessar. E tiver dúvida, não anotou, entra lá em www.jacomelo.com, vê lá e se prepare para assistir essa palestra. Essa palestra será especial, muito especial, garanto a você. E no final da palestra, eu vou apresentar os dados para um seminário que eu vou fazer, um seminário fechado, será todo ao vivo, e nós estaremos divulgando este seminário sábado à tarde, a partir das 5 horas da tarde. Se você tiver interesse, compareça.
Se você conhecer alguém que possa ter interesse de fazer o seminário, ou pelo menos de entender o que é bom para ser magnetizador, sábado, 5 horas da tarde, próximo sábado, agora dia 27, eu espero você. Muito obrigado por sua companhia, que Deus nos abençoe sempre e que nós levemos com alegria todas essas possibilidades que nós trazemos dentro da alma de servir com consciência, com conhecimento e com muito amor no coração. Deus nos abençoe a todos e até quarta ou até o próximo sábado.